Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à quinta temporada do podcast Café com FIA. Eu sou Andrés Costa e hoje eu tenho dois convidados especiais, analistas CNPI de altíssimo nível aqui, para conversarmos sobre fundos imobiliários. Felipe Souza e Marcelo Faz, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no podcast, agora juntos, né, aqui comigo, para falarmos sobre esse mercado que, olha, sempre dá o que falar. Sejam bem-vindos. Obrigado, Andréia. Obrigado, Felipe. Uma honra aqui estar ao lado de um gigante hoje no mercado. E um cara que eu tive o prazer de conhecer dá para dizer, no início, não nos primeiros passos, mas no início da caminhada ali no mercado. E para mim o maior destaque aí da indústria de fundos imobiliários é o Felipe Souza, que começou discreto no mercado e hoje, para mim, é o maior analista que o nosso mercado tem. Pô, obrigado. Fica até sem graça. Vou começar agora falando o quê, né? O Fai já fez aí essa fala. Pô, muito obrigado. Fai, e aí de novo, agora aquela rasgação de seda, mas não realmente é verdadeiro. O Fai, quando eu comecei, era um dos analistas que eu mais me inspirava ali. Puta, eu olhava muito o trabalho do Medeiros, olhava muito o trabalho do Danilo Bastos, do Baroni, olhava também o Fai. Descobri o Fai por conta do próprio Danilo Bastos, falava bastante bem dele. E aí você respeita um cara que elogia um outro cara, aí você vai acompanhar o trabalho dele. Me aproximei do Fai, putz, virou um amigo assim da vida. Toda vez que ele vem para São Paulo, eu chamo ele para bater papo, para a gente conversar, porque realmente é um cara diferente aqui. Acho que virou, de fato, um grande amigo aqui dentro, cara, no mercado, na indústria como um todo. Analista, acho que do mais alto nível, assim. Faz um belíssimo trabalho, um brilhante trabalho, um cunho educacional muito forte, gera muito valor para toda a indústria, sem sombra de dúvidas. E, mais uma vez, um prazer estar aqui, Ideia. Vim aqui na primeira temporada, fechando, né? Abrindo depois, acho que a segunda temporada, não lembro. Sei que todas as temporadas eu participei de pelo menos um programa, sei que uma eu fechei, a outra eu abri, e é um prazer estar aqui agora, para essa dobradinha aí, com um colega que eu gosto tanto. Vou falar que, como bom São Paulino que sou, que vai ser aqui um Raí Miller aqui, vai nós dois. Será que eu estou exagerando muito? Mas a analogia do grau de amizade e qualidade, eu espero que seja algo parecido aí. Não sei para o time que ele torce ou que ele gosta de esporte, ele faz a analogia dele, mas a ideia é levar um papo aqui do mais alto grau e servir naturalmente de conhecimento para o pessoal que ouviu. Não, com toda certeza. E realmente, você abre uma temporada, abre outra, fechou a última, e agora estamos aqui quase no meio aí de janeiro, então ainda tem muita coisa para falar. O Fai também, sou super fã de vocês dois, acho grandes analistas. O Fai, eu sempre me divirto com respostas muito, assim, divertidas, né, mas trazendo uma seriedade ali por trás das respostas. Então, prazer é todo meu de ter vocês aqui nesse podcast. Vamos então começar, né? Esse mercado que não para, esse mercado aí cheio de, né, situações adversas, e a inflação, né, para 2025 aí que vem incomodando, né, a parte econômica, a parte macro, e que acaba ali impactando diretamente e indiretamente os fundos imobiliários e os desempenhos, né, desses fundos. Como é que vocês têm visto a respeito? Bom, vamos lá. A inflação ela é um bichinho que o Brasil historicamente sempre tentou domar. Nunca conseguiu, até que conseguiu, mas nunca conseguiu fazer dormir. Né? Então ela está sempre ali incomodando, sempre ali ameaçando. E ela, depois que foi assim, acalmada, vamos dizer assim, com o Plano Real, ela sempre esteve num patamar que eu considero, fora aquela bagunça de hiperinflação, um patamar que ele é muito perigoso e muito danoso para a gente. Porque ele fica ali nos 4, 5, 6%, por aí. É uma inflação que tu tolera, de um ano para o outro tu tolera, ok, é ruim, mas né, veja bem, está controlada. Se 10 anos depois tu ficou pobre, não entendeu como nem porquê. Porque é 5 num ano, mais 5 no outro, 4,5 no outro, 6 naquele outro, não sei o que, tu compõe isso ao longo do tempo, teu poder de compra foi embora e tu fica sem entender como assim que eu ganho bem mais do que eu ganhava antes, eu compro bem menos do que eu comprava antes.
Então, a inflação ela é uma preocupação constante aqui no Brasil. E o principal remédio usado para segurar a inflação aqui acaba sendo a taxa de juros. E eu diria que o Brasil parece que é um bichinho anestesiado com esse remédio. Então, as doses são cavalares de juros para segurar a inflação. E a inflação sobe um pouquinho, o juro sobe um pocão, para tentar dar uma segurada nela. E esse juro subindo um pocão, ele impacta forte nos fundos imobiliários, na prática em todos os ativos de risco, né? Mas aqui falando de fundo imobiliário é na veia, e acaba trazendo muito desconforto para o mercado e para o investidor. O investidor fica a pé da vida que a cota está caindo, que os fundos de recebíveis, que é onde ele esperava até ter a maior tranquilidade na carteira, não trazem essa tranquilidade toda para ele, quer dizer, dá uma desandada na maionese meio que geral. E esse juro muito elevado, além de fazer desandar o valor da cota e incomodar o cotista, ele aumenta o risco também do cotista quando ele está num fundo de crédito, né? Porque a dívida ou as novas dívidas que esse fundo de crédito vai fornecer, bem dizer, para o mercado, elas são num patamar mais elevado de juros, onde um devedor já está sofrendo com a inflação há mais tempo, então o poder de compra dele está possivelmente menor se ele não consegue repassar essa inflação adiante, principalmente se é uma família ou um devedor pessoa física. E aí, ou seja, ele tem um poder de compra menor, um juro maior para pagar. Esse cara invariavelmente representa um risco maior para os fundos de crédito. Então a gente tem um cenário bem ruim quando o juro sobe, que força a cotação para baixo, o cotista fica muito desconfortável com o rendimento. Prêmio de consolação dele é que a inflação está mais alta, o fundo de CRI paga um pouquinho mais e tal, mas eu costumo dizer para a turma, cuidado com o que tu deseja, porque tu vai ganhar um tantinho a mais do teu fundo de CRI, mas tu vai tomar uma ferrada no supermercado e na escolinha dos teus filhos, onde mais tu gastar dinheiro, que é completamente desproporcional. Então, se torcer por isso, ficar feliz com isso, é uma conta que não fecha. E aí o desempenho o investimento acaba desempenhando pior e oferecendo um risco maior. Então, quando a gente vê a inflação subindo ali, ou 1%, ou pouco mais de 1% acima do que seria o centro da meta, isso é muito ruim. Muito ruim. A gente tolera, mas é muito ruim. E a gente está numa situação onde os juros já estão extremamente elevados e daqui a pouco não vai adiantar subir mais juros para controlar a inflação, porque o juro também ele chega num limite, né? Se ele subir demais, ele começa a perder a efetividade para isso e ele faz a economia como um todo desandar. Então, a gente está num cenário assim, bem perigoso e acho que outro ingrediente disso é a questão fiscal brasileira, né? Basicamente é o quanto gasta versus o quanto arrecada. Se gastar mais do que arrecadar, tem que fazer essa conta fechar de um jeito, essa conta só fecha com empréstimo, e esse empréstimo ele é um juro X. E esse juro é mais alto conforme maior é o descontrole do devedor, do Brasil no caso. E é outro ingrediente que faz os juros subirem ainda mais. E é outro ingrediente que faz a inflação ficar ainda mais pressionada, porque o país gasta mais do que arrecada, ele está injetando mais dinheiro na economia, forçando, eventualmente, num ou num outro segmento, que a inflação acelere cada vez mais. Quer dizer, ajuda em absolutamente nada, pelo contrário, atrapalha pra caramba. Assim, cenáriozinho, se tu parar a pensar, meu Deus, que horror, né? Mas de tão ruim que já começa a ficar menos difícil que melhore, né? Às vezes qualquer respiro já pode dar uma grande descomprimida no mercado. Mas hoje, o que eu vejo é isso, assim, tá ruim, muito ruim, muito ruim, mas sem saber te dizer quando, cada vez mais perto, na minha visão, de um ponto de inflexão.
Um ponto que eu Exatamente. observo também, pegando aqui um gancho super rápido, tá? Não é muito a minha fala de macro, aqui a gente tem economista que fala disso, então eu acabo ficando preservado disso, mas fazer só um breve comentário aqui. Quando a gente para olhar, para pensar, né, a respeito de toda essa questão que a gente está vivendo, nosso problema fiscal, que é basicamente, como o Fábio falou, gasto versus arrecadação, né, ou capacidade de arrecadar, a gente observa que o governo ele vem se desgastando cada vez mais e perdendo popularidade conforme a gente se aproxima da eleição. Então, o governo, ele talvez não deva tomar uma medida populista, digamos assim, no sentido de que ele vai gastar mais e vai acabar gerando mais inflação. Acho que eu não acredito muito nessa possibilidade dele acelerar e dele peitar o mercado, dele peitar a relação com outros entes que ele veio se desgastando ao longo desses últimos 2 anos. Então, eu acredito muito que agora talvez ele tenha um tom mais conciliador, talvez ele tenha seja um pouco mais pragmático, pensando até mesmo numa eleição, porque pela primeira vez a gente tem mais pessoas que consideram o atual governo ruim do que bom. E o grande ponto de virada de uma eleição, foi tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, é aquele público que até 25 anos, se não me falha a memória, que foi um decisor muito importante nos Estados Unidos e também foi aqui. Aqui no Brasil ele já perdeu esse eleitorado também. Esse eleitorado majoritariamente é contra o atual governo e o resultado dele. Então, de novo, a eleição é importante, começa a falar que o atual presidente talvez não concorra em 26, e aí a esquerda ou a situação, vai chamar de a atual situação, não tem um outro nome robusto para o lugar. E aí, quando eu começar a olhar o todo, eu acho que vai ficar mais previsível, uma medida talvez mais racional desse governo, de não querer ir para cima, não tomar as atitudes que ele tem tomado nos últimos anos, que fizeram que a gente chegasse nessa situação. Juros altos e inflação elevada. Exatamente. São esses 3 pontos aí pragmáticos, né, que aí estão impactando o mercado como um todo. Começou com a meta fiscal, né, longe de ser batida, longe de ser corte de gasto que realmente faça um efeito considerável na economia. Essa questão aí, e com isso, começaram a precificar, né, os juros futuros alto, né, coisa que não acontecia, e, consequentemente, vem para o curto prazo, que é a taxa Selic, né, estamos aí com a previsão de fechar 2025 em 15%, 2026 já aumentou para 12,5%, e isso impacta porque ele vai estrangulando a economia, ou seja, não tem como crescer, já que o crédito fica muito mais caro, sempre tem uma ponta devedora, né? O Fai falou em relação aos fundos de papéis, por um lado é muito interessante, mas pelo outro tem um lado devedor que se não pagar vai dar um default e aí vai ter toda aquela decorrência a respeito. E as eleições de 2026, como o Felipe falou, então realmente o governo está numa sinuca aí bem complicada para se tratar em 2025/2026. Mas ainda falando nesse ponto, temos aí uma notícia que abalou o mercado, as estruturas, que é a questão, né, da reforma tributária e, consequentemente, esse veto, né, que causou aí no mercado. Hoje o radar, nós estamos gravando dia 28 de janeiro, ele veio e teve uma fala, não é bem assim que as coisas acontecem, não é bem isso que o pessoal estava comentando. Gostaria de ver a visão de vocês a respeito. Bom, vamos lá. Os fundos imobiliários, eles sempre estão à volta com essa história de vai taxar, não vai taxar, vai taxar, não vai taxar. Mas essa conversa sempre envolveu a taxação dos rendimentos distribuídos para os fundos imobiliários, que para as pessoas físicas, dado alguns requisitos que sejam cumpridos, são isentos. Na prática, esse rendimento ele é tributado e, cumprindo algumas regras, existe a isenção para quem cumprir essas regras. Algumas regras o fundo precisa cumprir, outras regras o investidor precisa cumprir. E sempre o que se discutiu em outras situações é que cairia essa isenção dessa tributação sobre o rendimento do fundo. Dessa vez, no âmbito da reforma tributária e da criação do IVA,
O que se discutiu ali é a tributação da receita do fundo imobiliário. Ou seja, o fundo imobiliário ele tem um imóvel, ele coloca para alugar, ele recebe aquele aluguel. Isso é a receita dele. Ele recebe aquilo ali, paga as contas e distribui o rendimento. Esse rendimento vai para o investidor. Então, esse rendimento aqui, agora, ele não estava na mesa para a conversa. Não era dele que se estava falando. O que se estava falando é da receita do fundo imobiliário. E essa receita, inicialmente, se cogitou que ela pudesse ser tributada. Aí, o mercado imobiliário como um todo, né, se organizou para conversar com os legisladores e mostrar que, cara, não faz sentido que um fundo seja tributado na sua receita. E aí a redação do que seria a reforma tributária foi escrita de uma forma que a receita dos fundos imobiliários, então, não seria tributada. E aí isso passa lá do Congresso, vai para o veto presidencial, para a coisa passar a valer. Quando passou para o veto, aí veio o veto de alguns trechos do texto, e dentre esses trechos que foram vetados, estava o trecho que tornava o fundo imobiliário, né, isento ou não contribuinte desses impostos, portanto ele não precisaria pagar esse imposto. Isso caiu como uma bomba no mercado, porque ninguém esperava, né? Depois de muito tempo explicando para os legisladores a importância de fazer esse ajuste no texto, vai lá uma decisão, assim, dá para dizer unilateral, dizendo que, não, isso aqui tira e vamos embora. Então, todo um trabalho que foi feito de conscientização do legislador agora tem que voltar e ser feito às pressas, correndo, porque alguém caneteou do lado de lá. E o mercado todo se organizou para fazer isso, e isso tem que acontecer muito rapidamente. Rapidamente a gente começou a ouvir alguns sinais, vindo de Brasília, por assim dizer, de que, a gente vai fazer de tudo para derrubar esse veto, né? A bancada do agronegócio disse, não, a gente vai se organizar e vai derrubar o veto, ou vamos tentar e tal. Então, quer dizer, já não era uma questão de ter que fazer todo um trabalho de convencimento da importância disso, e sim de, será que a turma vai de fato conseguir fazer isso? E hoje, quando a gente grava, sai uma notícia ali, horas antes, onde o Haddad, num evento com empresários, disse que não era bem assim, a gente não queria tributar os fundos mesmo, foi um erro de interpretação. O analfabeto dos infernos, né? Erro de interpretação aqui. Então, assim, tá, veja bem, não é bem assim, aquela coisa toda. Tudo indica que não vai ser tributado mesmo. A gente ainda precisa ter a confirmação, mas tudo indica, os sinais que vêm sendo dados vão na linha de que esse veto vai ser derrubado e os fundos continuarão isentos. Vou fazer um comentário aqui, pegando um gancho rapidinho. Acho que foi muito legal que a Ambima se posicionou, falou assim, olha, fundo de investimento ele não teria crédito, porque ele não é um prestador de serviço ali, no caso, né, para ter ali o crédito tributário. Então, eu achei que esse foi um ponto assim, bem inteligente. A parte de FDICRI ficou muito nebulosa. Vai ser tributado como isso daí? Vai ser só sobre o spread total? Porque imagina, você está tomando IPCA, um CRI IPCA mais 9. Você vai pagar imposto sobre os 9 do spread da operação. Então, assim, pagar quando? Na constituição do CRI, no fluxo de caixa do CRI? Quando que vai ser esse pagamento? Então, assim, muita incerteza, né? E para mim parecia bem óbvio que esse veto cairia. Se não caísse, aliás, não caiu ainda, mas eu acredito muito que vai cair. Mas se não caísse, para o fundo de tijolo, para mim, não seria nenhum fim do mundo, tá? Era perto ali de 8% da receita do fundo. O que me preocupou ali um pouco mais era sobre venda de ativo. O imposto poderia chegar até 50%. Então, assim, era muito significativo esse imposto.
sobre venda do ativo, mas sobre a receita em si, mês a mês ali, o que me parece receita de locação não era tão impactante assim. Mas, lógico, toda isenção é bem-vinda, e acho que uma indústria que fomenta tanto o desenvolvimento nacional, como é fundos imobiliários, né? Um CRI vira funding para um incorporador que vai contratar pessoas para trabalhar numa obra, e esse CRI vai, muitas vezes, né, ele é captado no mercado de capitais, até mesmo com varejo, pessoa física que aporta dinheiro ali numa oferta de um fundo de crédito, né? Então, assim, está todo mundo muito ligado, né, nesse ecossistema, e num país em que você tem um déficit de habitação tão grande, né, você tem dificuldade de aquisição de imóveis, né, o primeiro imóvel, a primeira moradia, tanto que o programa habitacional do governo, ele subsidia, né, tanto, às vezes, o incorporador quanto o comprador final ali, ele subsidia nas duas pontas. E aí você vai matar, você vai diminuir interesse por um ativo de funding, e muitas vezes ainda você tem a pior da situação, que é a mais óbvia, que é o repasse desse imposto, né? Por isso eu tive um professor que brincava, falava que ninguém paga, empresa paga imposto, ele recolhe, quem paga é o comprador final, que isso vai entrar na conta. Então, eu acho que não faz nenhum sentido essa discussão nesse momento, e que bom que caiu, tá? Então, é isso que me parece aqui, pelo menos. Exatamente. No primeiro momento Deve cair, né? Assim, de novo, não caiu, mas deve cair. indica que vai cair na minha percepção. Sim, o Congresso voltando agora em fevereiro, as coisas vão caminhar, né? Além de ter uma bancada forte do FIAGRO, que é, né, no caso é o agro, e essa própria questão mesmo da fomentação, né, da parte imobiliária. Então, eu também acredito que vai cair. Mas e se acontecesse a pior das hipóteses, né? Isso iria se prolongar até 2027, né? 2027 que iria começar realmente de fato. Então tem um processo longo para acontecer, né? Volta para o Congresso vai né, provavelmente cair esse veto, volta para o presidente de volta. Como a gente comentou, né, 2026 está aí, ele não vai querer se indispor, então tem uma série de coisas aí para acontecer que de fato não vai tributar nesse sentido. Mas mais para frente lá vai vir a questão da renda, né? Aí eu já não posso garantir nada quem será o que vai mexer nessa parte da reforma tributária, né? Em questão de mercado, agora vamos falar sobre os fundos imobiliários, né? Setores em 2025. Claro, nós estamos no começo do ano, mas o que vocês já estão aí vislumbrando para 2025? Sem futurologia, não é isso que nós estamos tentando falar aqui, mas a percepção enquanto vocês dois que são analistas. Olha, eu acho que a gente vai ter um 2025 melhor do que foi 2024, tá? Tava aqui pensando aí, aproximadamente a gente teve em 2024, né? 6% negativo de retorno com 12% de yield, sinal então de que as cotas, né, caíram significativamente, né? Caíram de modo que o dividendo por si não foi compensado, ficou no campo negativo. Primeiro alerta, a importância do reinvestimento dos dividendos, tá? Bem importante isso. Reinvista conforme sua capacidade. Se você consome a renda, acumule pelo menos a inflação do período. Se você ainda não consome a renda, reinvista 100% dos dividendos, tá? Agora, se a gente falar um pouco sobre os setores que eu acho que devem, e por que eu acho que 25 deve ser menor do que 24, tá? Fazendo aí uma introdução da sua pergunta, eu acho que, primeiro, vamos lá, os fundos ainda se mantêm bem resilientes. Esse aumento de inflação e aumento da taxa de juros ainda não chegou efetivamente na economia real. A gente vê um estímulo muito forte ao setor de serviços, e aí a gente imagina muito que, de novo, os shoppings são muito resilientes nesse momento. Vai lembrar que na crise passada, shopping foi um setor, e aí eu digo crise passada do governo Dilma, o shopping ele foi muito resiliente, ele virou o lazer do momento que era possível. As pessoas iam para o shopping, olhavam uma vitrine, tomavam uma casquinha, voltava para casa. O fluxo de shoppings não foi abalado significativamente, ou quase não foi abalado naquele período, e foi uma crise muito grande, né? Talvez a maior da história do Brasil. A gente então tem uma visão favorável, comparando 25 contra 24, tá? Apesar do cenário estar ruim, a gente tem
indicativos fortes, a gente ainda não sentiu desaceleração na economia real. Pode ser que desacelere, com um PIB menor esse ano, mas a gente olha por lajes corporativas, recorde de absorção, muito forte de absorção, estoque cada vez menor, vacância caindo na principal cidade, que é São Paulo. O Brasil tem 14 milhões de metros quadrados em lajes corporativas, aproximadamente. 9 milhões estão aqui em São Paulo. Então, e aí do que é monitorado aí pelos principais databases aí de mercado imobiliário. Então, assim, a grande maioria está aqui. Até o Rio de Janeiro, redução de vacância. Então, de novo, lajes corporativas indo bem. Galpão logístico, a gente está vendo players estrangeiros, né? Prologes, tá tocando uma série de obras aqui. Brookfield incorporando galpões logísticos. Região de Guarulhos muito forte. Cajamar forte. A gente tem realmente grandes players operando aqui, segmento de logística, vacância muito baixa, a gente olha isso pelos fundos, inclusive, viu que zerou vacância. Então, lajes melhorando no operacional, embora tenha caído no secundário. Shoppings muito resilientes, me preocupa um pouco ali essa questão de rendimentos não recorrentes, muita alavancagem, muito seller finance, muita compra parcelada. Alavancagem nem tanto, mas compra parcelada muito, e resultados não recorrentes de venda de ativo, né? Isso me incomoda um pouco, mas o operacional está muito forte, e logística, segmento também forte, renda urbana vindo bem, os gestores estão conseguindo fazer o dever de casa bom, vendem alguns ativos, já passa a inflação dos contratos, alguns apresentam ganho real. Então, assim, está vendo tudo mais constante, o tijolo, no que diz respeito ao resultado operacional, resiliente. A gente deve ter uma taxa de juros terminal esse ano perto de 15%, a Selic vai subir o que precisa subir e vai estabilizar, tá? E aí, sim, eu fico um pouco mais... Porque antes a gente enfrentou o quê? Incerteza, qual vai ser o final da taxa terminal, aumento de Selic. Agora a gente vai pegar realmente talvez um pouso suave ou não tão suave assim, Selic deve parar de subir antes do primeiro semestre, bate ali os 15%, estabiliza e para. A gente vai ter super quarta, vai vir mais uma reunião de 1%, e aí talvez a gente tenha desaceleração de Selic, que ao final do primeiro semestre a gente já esteja nos 15%, que é esperado pelo mercado, tá? Então, o meu ponto resultado dos tijolos foi bem, fundos de recebíveis, a gente tem visto muita turbulência, existe um risco de default em alguns segmentos, mas a verdade é que hoje a gente ainda não viu. A gente está com taxa Selic de 2 dígitos desde fevereiro de 2022. A gente está há 3 anos praticamente com Selic em 2 dígitos. E a gente não viu um problema significativo de default. A gente viu muita RJ no agro, a gente passou por Light, por Americana, né, algumas crises de crédito, Marisa, algumas crises de crédito, aumentou o número de RJ, até um efeito bola de neve, um efeito dominó, mas os fundos de recebíveis estão seguros, muitos devem pela estruturação do crédito e também porque a gente observa, em especial pelo balanço das listadas, que o setor de incorporação, que hoje é o que mais demanda funding aí via CRI, não parou, tem tudo bem. Tudo bem que alguns fundos têm praças mais alternativas, mas a gente tem uma visão positiva como um todo, tá? Tem alguns yellow flags em um fundo ou outro, pode ter um alongamento de alguma dívida, algum grau de carência, porém, esses são os motivos que me fazem acreditar que 2025 deve ser melhor do que 2024. Até porque eu não espero que a gente vá ter uma queda de novo de, sei lá, 18%, pagando 12% de dividendo para fechar o ano com menos 6%. Acho que isso não deve acontecer de novo, tá? Pensando ali num retorno total que os fundos devem apresentar. Então, eu acredito muito, tá, que esse ano vai ser melhor do que o ano passado, tá? E o ano que vem deveria ser melhor do que esse ano, né? É a expectativa. Agora, qual é o setor que eu acho que mais deve andar? Eu acredito muito, tá? Esse primeiro semestre um pouco mais turbulento, recebíveis, uma alocação mais defensiva, estabilizou Selic, eu iria para tijolo, e aí eu ia olhar quem tem pouca vacância, pouca alavancagem, que eu acredito que deve andar um pouco mais forte numa retomada econômica, e se a B fechar, se juros futuros fechar, todo mundo vai andar. Isso é um movimento macro, é um movimento de beta que a gente fala no mercado. Mas eu ia querer capturar o movimento de alfa. Quem é o movimento de alfa?
aquele cara que vai gerar um ganho acima do beta, ou seja, ele vai gerar mais do que o fechamento de curva de mercado. Cada um vai andar um pouco mais do que o outro, cada um tem uma qualidade, um portfólio, etc. Mas o que eu quero dizer é, procure ativos que têm vacância e devem reduzir vacância ao longo do ano. Então, a gente viu ano passado, por exemplo, o VILG, zerou vacância, divulgou o novo guidance, vendeu ativo, vai aumentar a distribuição. Esse, para mim, é um ativo que pode gerar alfa. A gente tem PVBI, é um ativo que eu acho que pode gerar alfa, que vai reduzir vacância. Tem RMG para cair, depois ele deve fazer novas locações, vai ter um período de carência, vai demorar para transitar no caixa essa locação, mas no final do ano deve estar distribuindo acima do que distribui hoje com RMG. Então, assim, eu tenho uma visão positiva para esses caras, são nomes de alfa. Eu olharia muito também os FOFs e os multi-estratégias, que eles estão muito descontados, muito descontados. E não se esqueça, quando o equity começa a pagar igual o crédito, sinal de que o equity está muito mais vantajoso, porque o equity ele tem ganho de capital para ter. Você tem K nele, né? Você tem ali o ganho de capital efetivo para você materializar, coisa que no crédito você acaba não tendo. Tudo bem, fechar, a curva vai impactar a cota patrimonial que vai andar. E aí a cota de mercado deveria acompanhar. Eu sei disso. Agora, esse ganho de capital, a gente pega para olhar fundos que começaram no ciclo de 18, 19, e a B abriu muito. Né? Ali a gente tinha uma NTNB de 35, por exemplo, fechou 19 perto de IPCA mais 3. 2019, a B de 35 estava IPCA mais 3 e alguma coisa. A mínima foi 2,96, se não me engano. Eu coloco esse dado no relatório semanal da Eleven aqui, e acho que foi 2,96 a 2,93, a mínima em 19. E aí hoje a gente tem essa mesma NTNB a 7,7, 7,6. Então, quem montou a carteira lá atrás com essa B baixa e jogava um spread de 2% em cima, montou uma carteira IPCA mais 6. 6 e alguma coisinha. A gente tem alguns fundos que têm crise com essa característica. E aí, você vê a NTNB abriu, a cota patrimonial dele, que lá no IPO era 96, hoje está 90. Hoje está 89, se não tiver menos. E aí, quando esse movimento fechar, ela deve voltar a subir. Então, tem valorização dos fundos de papel, mas menos. Então, dito tudo isso, eu peço desculpas por falar, porque eu monopolizei um pouco a fala aqui, eu iria muito nesse primeiro semestre de recebíveis, FOF e multi-estratégia. FOF e multi-estratégia pode ter mais volatilidade, mas eu não me incomodaria, porque o carrego traz conforto. E você tem uma simetria muito favorável. E para o segundo semestre, eu começaria a olhar um pouco mais de tijolo, com essa característica que eu falei, que apresente possibilidade de um ganho maior do que só o fechamento da curva. E eu digo ganho maior em quem pode zerar a vacância ou aplicar reajustes acima da inflação. Olhar o calendário de revisional dos contratos dos fundos é muito importante e entender aonde vai vir o ganho de capital. Matou a pau. Eu anotei metade aqui, a outra metade depois eu te ligo e pego o resto. Mas vamos lá, assim, a gente agora está partindo de uma base muito baixa, né? Eu concordo, assim, que 2025 a gente deve ter, e aposto minhas fichas que a gente vai ter um desempenho bem melhor do que o que foi 2024, por vários fatores. A gente parte de uma base muito mais baixa, do próprio IFIX, das cotações dos fundos imobiliários, então só um breve alívio no mercado já seria o suficiente para dar fazer um desempenho bastante positivo. A gente tem juros, a Selic se move de uma forma meio paquidérmica, né? Ela vai devagar, a cada 45 dias ela se mexe um pouquinho, mas o juro futuro já está lá em cima. Então, de novo, a gente parte de uma base de um juro futuro muito elevado que eventualmente ali na frente pode assentar, e isso empurra todo o mercado para cima. Então a minha visão ela é bastante otimista para 2025, não que a gente vai estar, uau, que bom, mas se a gente tiver menos pior, a cotação vai estar, uau, muito mais alta do que agora. Isso já basta. O mercado nisso aí já subiu e 2025 já foi muito melhor do que 2024. Então,
a chance de a gente ter isso acontecendo, 25 e 26, bem melhores do que foi 24, eu entendo que é enorme. E assim, se eu tiver errado, isso só acontecer em 27, 28 e 29, cara, entre nós aqui, dane-se. Tu tá recebendo 15% ao ano isento de imposto de renda num monte de fundo aí que tá super barato hoje. Se ele esperar um ano, se ele demorar um ano, 2 para subir, não tá ruim. Não tá ruim. O que o Felipe chamou de carrego ali, que é o termo que a gente usa no mercado, é o quanto tu recebe só para manter aquela cota contigo. É o quanto que ele te distribui de rendimento. Os fundos de tijolo estão pagando um absurdo para fundo de tijolo. Fundo de papel está pagando um absurdo. Então, quer dizer, está muito confortável receber essa renda. Claro que é desconfortável todo o resto, né? O preço atual é desconfortável, os juros elevados é desconfortável, tu olha para renda fixa, pagando um monte, é desconfortável. É desconfortável, mas é nessa hora que tu compra barato. E eu não me preocupo tanto em acertar o que seria o fundo do poço, porque o carrego é tão bom, tão bom, tão bom, que eu dou uma aliviada na pressão e na responsa de tentar saber assim, quem vai subir primeiro. E aí eu acabo colocando minhas fichas numa posição mais conservadora, que é diversificar. São raras as vezes que o mercado dá a oportunidade de tu montar uma carteira bem diversificada, equilibrada, com praticamente todos os segmentos que tu consegue ter dentro dela, e todos os segmentos muito baratos. É muito raro isso acontecer. Normalmente tu tem que estar indo mais para um, mais para outro, para pegar aquele que está mais barato. Hoje tu consegue montar uma carteira completinha, só com fundos muito, muito baratos. E aí é tanta coisa que... Fala, Felipe. Vai, rapidinho, desculpa te interromper, senão eu vou perder esse fio, que você levantou uma bola muito boa, você falou do carrego, né? Aqui eu fiz um exercício, se a gente pega fundos, né, hoje, os fundos de tijolo na média, e você simular que daqui a 3 anos você vai sair num yield de 8 neles, aí você pega um dividendo projetado, cresce pela inflação que tem hoje, se sensibilizar uma vacância e tal, fica a seu critério, mas assim, se quiser perpetuar o que tem hoje, aplicar o IPCA, eu não fiz isso, tá? Mas se você faz uma coisa bem simples, joga esse IPCA ano a ano, fala que você vai sair daqui a 3 anos com 8% de yield. Imagina que daqui a 3 anos, 2028, a gente vai ter uma NTNB de 5, 5,5 que seja, e um spread de 2,5, ali você vai sair a 8. E aí você vai receber esse yield que o Fai falou, que o Joe está pagando 1% ao mês. Você vai ter uma tira ali sempre superior a 20%. Pô, você vai querer mais o quê? Então, pô, é excelente, num ativo que ele te dá rendimentos isentos. Você só paga imposto no ganho de capital. Então, de novo, me parece muito atrativo. É que, lógico, pode ser que caia, por isso a importância de reinvestir o dividendo. Agora, vamos lá, o que eu acho que pode acontecer? Talvez a gente vá testar a mínima do ano passado, foi na primeira quinzena de dezembro, vamos supor que a gente vai para lá e fique parado ali, estacionado ali, não caia, fique de lado. A gente vai cair ali uns 6% no ano, e aí você vai receber uns 12, 13 pelo IFIX ali ao longo do ano. Você fecha o ano ali positivo em um 7, um 6. De novo, é bom com um CDI de 14, ou talvez um CDI de 13, não vai ser bom. Mas você de novo, você está engordando o seu porco para quando chegar a hora que tiver uma compressão de yield efetivo, uma melhora de macro, você ter uma saída muito mais interessante, tá? Vamos lembrar que ano passado, aliás, ano retrasado, 2023, a B estava em 6 e alguma coisa, um pouco mais de 6, vai, e chegou na mínima ali em 5,15, 5,20, andou 15,5% IFIX, fechou ali algo em torno de 100, um pouco mais de 100 bips, né, 1% ali da NTNB que fechou, e o IFIX andou 15,5%. Mas a gente está falando aqui de fechar o quê? Uns 200 a 300 bips. Cara, é bastante coisa. Muita coisa. Muita coisa. Então, assim, tem dinheiro na mesa. E desculpa te interromper, Fai, que eu achei muito interessante. Você falou assim de, eu vou ficar 3 anos ganhando esse 1% ao mês, não tem problema nenhum. E não tem mesmo. Por quê? Se você projetar uma saída com yield de 8, pega aí tua conta, você abre teu Excel, faz o seu yield atual, bota uma saída de 8 de yield. Quanto que essa cota deveria estar? Que seja daqui a 3 anos, te agrada?
E se você errar por 4 anos, te agrada também ou não? Você vai ter comprado mais cotas, você vai ter aumentado o seu bolo, né? Tem que levar isso em conta. Exato. Considera que tu vai receber 15 de rendimento aí no ano. Cara, agora, se a cota não andou, ficou parada, tu tem uma posição 15% maior. O dia que vier essa descompressão, o dia que a cota andar, pô, ela vai andar tu com uma posição ainda maior do que tu tem hoje. Então, assim, tá surreal. O tamanho da oportunidade hoje é gigante. Tá muito fácil ganhar dinheiro com fundo imobiliário hoje, se você tiver um horizonte de prazo mais esticado. Pode ser longo se demorar. Pode ser curto se não demorar. Qualquer um deles é bom. Porque não dói esperar até o longo prazo com esse carrego, com tudo isso que o fundo imobiliário te paga. Tranquilo, posso errar fácil, pode subir daqui a 4 anos, pode subir daqui a 5. O exemplo que o Felipe dá é, beleza, eu vou ter o resultado no início aqui, só com rendimento, e a porrada na cota pode ser só lá, não tem problema, tu vai ter o resultado igual. E ele vai continuar sendo muito bom. A cota não precisa dar porrada hoje. Ela pode dar porrada depois, sem pressa nenhuma. Por quê? Porque eles pagam um volume de renda muito grande para o investidor hoje. Então, assim, qual segmento? Qualquer um. Tá difícil errar hoje. Claro, tu escolher um fundo ruim, aí beleza, mas assim, fundos bons, meio que qualquer segmento. Tá tudo Faz barato, o óbvio. uns mais, outros menos. Se tiver dúvida, faz o óbvio, né, Fai? Isso, feijão com arroz, assim, não sei analisar fundo imobiliário, vai. Vamos lá, tá? Diversifica bem, porque tu vai errar, mas vai errar menos se tu for dos maiores de cada segmento, tu vai errar menos. Vai errar, porque tem umas tranqueiras ali que são grandes, mas são poucas. A maioria dos grandes são bons. O mercado ele tem lá a sua meritocracia, né? O cara que consegue crescer, via de regra, é bom. Tem as exceções também. Tem uns aí que dá vontade de matar, que são grandes. Mas é a minoria. Então você vai no feijão com arroz, que tu vai muito bem. Muito, muito, muito bem. Fai, eu lembro no nosso último episódio, até foi com o Medeiros, que você falou em relação a lajes. Continua a mesma opinião ainda? Vai chegar o momento das lajes corporativas, Fai? Vai. Assim, depois eu vou dizer assim, viu, eu falei, mas eu tô falando há tanto tempo que eu já nem me vanglorio mais disso. Né? O bom mesmo é quando tu acerta mais pertinho, né? Quando tu tá muito tempo falando, já não vale mais. Mas já faz algum tempo que eu posso dizer que, pelo menos, a economia real, que o Felipe estava falando agora do desempenho operacional dos imóveis, que é o imóvel físico, está lá ocupado, tem um cara lá dentro, abrindo, fechando a porta todo santo dia, ocupando ele, pagando aluguel em dia. A vacância desses imóveis está cada vez menor. O aluguel pago está cada vez mais alto. E finalmente a demanda está furando a bolha da Faria Lima, né? Porque antes a Faria Lima estava bombando, mas o cara, uma quadra do lado lá, estava jogado as moscas, né? Ninguém saía dali. Furou essa bolha, porque a turma não está aguentando mais pagar o preço de Faria Lima. Tem cara saindo da Faria Lima e indo para uma região um pouquinho mais longe, ou pelo menos mandando parte do time para lá, parte aqui e tal. Então, isso começou a acontecer já. Então, o desempenho está acontecendo. As lajes estão melhores. Mas a cota do meu fundo não anda. Porque a cota do teu fundo não é laje. Ela tem laje, mas ela não é a laje. A cota do teu fundo responde muito ao humor de mercado, ao quanto que o investidor, que muitas vezes não sabe se está de pé ou deitado, decide que quer vender a cota dele. Muito influenciado por juro futuro e tal. Algumas dessas influências têm razão de ser, outras nem tanto. Mas tem um descolamento gigante entre o desempenho da cota no mercado e do que acontece na economia real. E essa cota está caindo no mercado hoje, e o desempenho no mercado real está melhorando já faz algum tempo. Essa oportunidade está ficando cada vez maior. Aí tudo bem, o Fai está falando há tempo demais, eu já perdi a moral. Mas assim, se alguém quiser pegar essa bandeira aí, tem que pegar, porque a oportunidade, quando tu vê o desempenho do imóvel melhorando e a cotação caindo,
A distância entre um e outro se chama oportunidade, ela está ficando cada vez maior. Preciso acertar o timing disso? É uma delícia acertar o timing, mas a gente não acerta nunca. Então, o que me conforta nisso? O carrego. O carrego é maravilhoso. Então, dane-se o time. Vou ganhando esse dinheiro isento aí por um bom tempo, tudo bem. Mas assim, a cota um dia, ela tem um encontro marcado com a realidade. Vai chegar. A gente não sabe quando, mas vai chegar. Posso dar aqui uma humilde sugestão também? Pensa que o cara ele não quer se expor muito à laje, ele acha que vai demorar para vir e tal. Hoje, o setor de lajes do Unifix tem 8% de peso, perto disso. Pega um fundo que seja desalavancado, sem dívida nenhuma, baixa vacância, bota 8% da sua carteira de FIIs lá. Você está em linha com o índice. Se o índice andar, se esse setor andar, você vai estar exposto a ele, você vai surfar um pouco. Você foi num fundo que está com baixa vacância, ou talvez nenhuma, então você vai performar até melhor do que a média, provavelmente. E num fundo desalavancado, que não foi punido pela dívida. E dívida, no longo prazo, com inflação alta e juros altos, vai ser punitivo. Esse cara deve cair mais. Então, você tá num cara que deve cair menos, num momento turbulento, e se andar, ele vai andar também. Então, você está exposto num bom ativo. Pensa nesse nome que mais te agrada. Você vai ter uma performance boa. Acha que tijolo não vai andar, mas quer ter um pezinho? Faz igual os hedge funds. Na maioria, eles têm o quê? 25% a 30% de equity e 70% a 75% de crédito. Então, você monta uma carteira majoritariamente de FIIs de CRI e bota um pezinho ali, 2, 3 fundos. Você não vai ter 25, igual um hedge fund faz, então você vai ter 3 fundos de tijolo e um FOF, por exemplo, e aí você bota ali os outros fundos de papel. Desenhou uma carteira ali, você vai estar mais ou menos exposto ao mercado, você vai estar ali no risco de mercado, com ativos melhores do que a média. De um jeito simples, você consegue montar uma carteira interessante, na minha opinião. Excelente. Ou você assina o FI, por exemplo, e tem as dicas dele ali, as dicas não, as análises, o FI faz análises, tá? Assina um research da sua confiança. Aqui na Eleven a gente não tem assinatura para pessoa B2C, a Suno com o Baroni tem um B2C, pode ser, ou tem vários outros colegas no mercado tão qualificados que você pode se identificar também e assinar. Acompanhe o conteúdo da André, um conteúdo muito bom. Então, de novo, se cerque de bons profissionais, se alimente de informações confiáveis e tome suas melhores decisões. Obrigado, Filipão. O Felipe, até um tempo atrás, ele tinha assinatura também para pessoa física, né? E deixou muito órfão por aí, né, Felipe? Agora que está tendo só deixou institucional deixou muita gente órfã aí no mercado. Valeu, ficaram alguns. Aproveitando esse gancho e aproveitando que vocês são analistas, mas que outras métricas que vocês podem aí deixar para os investidores aí monitorar em 2025? Tu te refere a métricas assim dos FIIs ou do mercado como um todo, assim? Não, dos FIIs. Olha, assim, o mercado, para o bem e para o mal, ele é muito responsivo ao nível de rendimento que paga um determinado fundo. Tá? Então, a principal métrica, talvez não a melhor, mas a principal, tenta entender o rendimento desse fundo. Quando eu digo entender, não é 70 centavos, que legal. Não, tá, beleza. Esses 70 centavos aí, ele é recorrente, ele está seguro, ele vai acontecer todo mês. A tendência é aumentar esses 70 centavos ou ele corre risco de diminuir esse nível de rendimento? Tenta compreender esse rendimento e o que pode acontecer com ele. Invariavelmente, cometendo exageros e erros e, por vezes, acertando, o mercado segue muito o que acontece com o rendimento. Então, o rendimento de um fundo imobiliário cai, o fundo sofre. O rendimento, mesmo que seja uma queda temporária, o rendimento sobe, mesmo que seja não recorrente. A cota acaba andando. Então, esse é um indicador e uma métrica
que, puta, a gente como analista é quase um crime dizer isso, mas na prática a gente observa o mercado e precisa falar a verdade, né, Filipão? Dá uma olhada ali, tenta entender, e se tu consegue entender para que lado ele vai, e se tu acha que ele vai para cima, bota teu dinheiro lá. Se tu tiver certo, tu vai ganhar dinheiro com isso. E se tu acha que vai para baixo, sai do fundo, porque a chance dele sofrer é grande. Certo ou errado, o fundo já estando barato, ele eventualmente vai ficar ainda mais. Então essa é uma métrica assim, que é super importante. Tem N outras coisas que vão ajudar a compreender o que vai acontecer com essa métrica, né? Tem outras métricas que vão nos ajudar a mostrar o que vai acontecer com essa. Mas essa, ela responde muito pelo que acontece no mercado aí com os fundos. Quer entender o porquê disso? Joga no Google teoria da sinalização dos dividendos. Você vai ter uma explicação sobre essa teoria e os fundos imobiliários são muito reativos a ela. Tá? É super interessante fazer merchan de um livro de um colega que aborda também isso, não só isso, que é um livro do Felipe Pontes e do Orleans Martins. Tive a oportunidade de trabalhar com esses dois. Inclusive, sentava com o Orleans à minha esquerda, tive a oportunidade de interagir com ele algumas vezes. Assim, o cara é brilhante, ele é um gênio, assim, achei ele fenomenal. E eles têm um livro Investidor de Dividendos, mais voltado para as ações, mas ele aborda bem sobre a importância e geração de valor dos dividendos. Acho que vale essa leitura. É um livro robusto, mas de uma linguagem simples, e você vai conseguir entender muito bem por que os dividendos impactam de maneira tão positiva assim ativos, e também, no caso, aí os fundos imobiliários você pode puxar bem nessa teoria para eles, tá? Sobre os KPIs aqui, né, os indicadores que a gente acaba olhando, eu acho que realmente o mais reativo, né, o que os investidores mais reagem é dividendo, mas na minha opinião é um dos piores indicadores, porque ele induz muita gente a erro. Tem a armadilha do dividendo, que as pessoas caem. Então, tome cuidado com os dividendos. Eu acho que o PVP é uma métrica interessante, mas nunca olha isoladamente o seu fundo, o PVP dele. Olha o PVP dele em relação aos pares e compare em relação ao histórico do próprio fundo. Pensa que você escolheu o maior fundo. Eu vou escolher aqui, sei lá, o IFIX tem uns 12, 13 fundos de logística. Eu vou pegar os 3 maiores, os maiores em termos de patrimônio líquido. Vou tentar entender como que o dividendo está sendo gerado, igual o Fai falou, o que é receita de aluguel, o que é outras receitas, como vendas de ativos, por exemplo, ou uma compra financiada que ele recebe turbinado esse valor do aluguel. Entendeu a composição desse dividendo? Será que ele está barato ou caro em relação ao que ele sempre pagou, né? Ao que ele sempre valeu? Você vai olhar o PVP histórico dele, e aí você compara ele com os pares dele. Aí você vai tentar estimar ali se alguém está realmente mais atrativo ou menos atrativo. Tá? Eu acho que PVP é uma métrica interessante para você olhar. Nenhum indicador deveria ser utilizado para tomada de decisão isoladamente. Indicadores só indicam, eles são interessantes, mas não é só isso. Acho que você pode fazer uma leitura, tá, desses indicadores, isso vai te gerar valor. Olharia PVP, olharia retorno em janelas temporais diferentes, aí vai ficando mais difícil para a pessoa física, que não tem tantas ferramentas à disposição, tá? Olhar dividendo no tempo, né, em várias janelas, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses. Vai olhar ali PVP em janelas parecidas, ver se ele chacoalhou muito ou não. Olhar retorno, volatilidade, são indicadores legais para você ter e tomar suas decisões. Não tem acesso a um monte de ferramenta? Vai lá no Excel, na tua planilha, vai botando quantidade de imóveis que esse fundo tem, tempo que esse fundo tem. Aí você vai ver qual que é o maior locatário e quanto que ele representa. Tem fundo que o maior locatário é 10% da receita, tem fundo que ele é 20%, tem fundo que ele é, às vezes um locatário tem vários imóveis, mas ainda assim é um locatário, pode ser muito mais. Então, de novo, você vai tentando entender, monta uma planilha sua para tentar ver o que você acha que realmente vai fazer mais sentido para você ou não nesse momento. Acho que isso vai gerar bastante valor para você. Analisar
os fundos que você tem intenção de ter em carteira. Maravilha. Exato, e assim, entender as métricas, né, Felipe? Sim. Isso é uma constante, assim, que no que a gente fala aqui, independente da métrica, é entender ela, né? Entender quando tu vê um PVP, assim, muito esquisito, pô, como assim um fundo tá valendo a metade do que o valor patrimonial dele? Tenta entender por quê, quando ele tá muito distante do valor patrimonial, tenta entender o motivo. Porque não é só porque ele está muito abaixo que seria uma oportunidade. Ele pode ter motivo para estar lá. Mas se ele não tiver motivo para estar lá, aí a chance de ser oportunidade aumenta. Então, só olhar é pouco, precisa entender. O rendimento, mesma coisa. Só olhar é pouco. Aí, como o Felipe alertou ali na largada, assim, puta, cara, tu vai ser levado ao erro, assim, aí o mercado te tira para dançar, né? Te leva para um lado, te dá no contrapé, te leva para o outro, te dá no outro contrapé e assim tu vai. Mas se tu entende o rendimento, aí tu vai conseguir, entre aspas, prever ele. Nem que seja prever que ele vai continuar assim. Ou prever que ele pode piorar. Ou prever que ele pode melhorar. E aí sim, tomar uma decisão de investimento. E aí a chance de tu, assim, acertar e ganhar dinheiro com isso, ela é muito maior. Agora, só olhar, porra, aí, cara, aí aí o mercado te tira para dançar. Porque aquele rendimento lá, ele esconde 35 mil operações e estratégias usadas pelo fundo para culminar nele. Assim, que estratégia boa aqui, que operação que foi boa, o que gerou isso? Será que é bom mesmo? Será que não é? Tem que entender. Se não entender, não adianta olhar assim, porque tu não vai saber o que é verdade. Não é só olhar. Exatamente. Mais uma vez, Boa. gostaria de agradecer vocês dois, grandes analistas. Sigam eles nas redes, antes de mais nada. Gostaria então que vocês deixassem as últimas considerações aí e também as mídias sociais. Fai, quer fazer a divulgação da sua carteira? Depois você me deixa o link aqui, até com um código de desconto para o pessoal que for assistir Com o certeza. episódio. E vamos que vamos. Maravilha. Ó, coloquei na tela quem vai assistir, de fato, ver. Tá ali o @MarceloFai. Com esse @MarceloFai, tu me encontra no Instagram, no YouTube e no X, o antigo Twitter. E aí eu já te passo, Andréia, um link e um cupom para tu colocar aqui na descrição para a turma que quiser. Vai lá, vai ser muito bem-vindo aqui na assinatura. Eu peguei, acabei fazendo igual o Fai ali, achei boa ideia, coloquei o meu também aqui do lado, Felipe Underline CNPI. Tô lá no Instagram, abrindo uma caixinha aí, respondendo a turma, tá? Então, se precisar, estou à disposição. Espero revê-los ainda esse ano, né, pra gente fechar com chave de ouro. E, pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fi. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Felipe. Tchau, tchau, Marcelo. Tchau, Andréia. Obrigado pelo convite.